Para cada cara que vai usar o GPT para construir negócios absurdos, vai ter um monte de gente que vai parar de estudar, ler o livro da faculdade, vai só pegar o resumo ali, não vai entender mais nada. Para cada cara que usa a internet para produzir conteúdo, fazer um monte de coisa, vai ter o maluco que tá lá o dia inteiro no pornô, na deep web, só no no caramba, junk lá, no né? qualquer lixo que tem online, e o cara vai se lascar. Ou no mínimo, sei lá, maratona de série inútil de baixo valor infinitamente. Então, o que acontece? A tecnologia contribui para essa fragmentação, exposição excessiva de criança à tela, criança o dia inteiro. O Jonathan Haidt fez pesquisa sobre isso. Redução da capacidade cognitiva, crianças pequenas. Sim. A criança Tem o exposta a livro 1000 telas. A Tirania das Big Tech, do Josh Hawley também, que é o senador americano, é interessante pra caramba. Que ele compara os barões do petróleo com os barões da Big Tech hoje. Pega essas estatísticas de como o scroll libera uma parte no cérebro igual do cassino, então vicia pra caramba e tal, é interessante. Aí você pensa o menino, ele tá exposto a telas o tempo todo. Aí ele chega na escola. Escola pública ou privada, a educação é trágica geral. Fora que é cara. Se você olhar no estado, muitas vezes uma escola privada considerada de elite é mais barata do que está custando o menino na rede pública. Ninguém fala sobre isso, que é outro tema da educação brasileira. Mas abstraindo esse problema, na privada ou pública, muitas vezes a linha pedagógica é trágica. Por que é trágica? Porque ao invés de você falar, vamos ensinar para o menino aqui Camões, português clássico, matemática pesada, tá ensinando ideologia, tá ensinando um negócio desconstruído, dinâmica, não sei o que, qualquer coisa menos o bom e velho conteúdo. Não pode decorar, fala dos seus sentimentos. O cara tira nota 10 em sentimentos, o cara tira nota 10 em reciclagem. Competências tira sociais. Nota 10, nunca vai despoluir um rio, mas vai tirar nota 10 em reciclagem. Vai tirar nota 10 em árvore, abraçar a árvore. A Kátia Simone Benedetti chama isso de um anti-ensino e anti-escola, né? Felizmente não são essas as matérias das minhas filhas. Graças a Deus. Não, e você vê, por exemplo, o cara, a Hannah Arendt, que é... é sensacional, né? É que assim, eu tô aqui levando... Tá brisando geral aí, Eu tô né? brisando aqui que tu tá exagerando. Tá bom? Então beleza. Eu tava aguardando aí. Ele tá só acumulando um monte de pimentinha pra jogar aí. Vai lá. Beleza. Aí a gente tava falando aqui como que o ensino hoje é menos... Tá mais interessado em agenda política, é isso que vocês estão falando. Não só isso, pagar o salário do professor, né? A escola vira um negócio assim que é pra eles garantirem a manutenção dos seus empregos. Não para garantir a criança sair da caverna lá do Platão. Acho que é uma ênfase muito pequena em clássicos, acho que é uma ênfase muito pequena em valores, uma ênfase muito pequena em praticidade do ensino. O próprio conteúdo que você falou, né? Conteúdo cada vez não mesmo. Tem a tenda de limonada para o menino aprender empreendedorismo. Não tem a formação física, os meninos estão fora de forma, comendo óleo de soja o dia inteiro, engordando, cheio de estrogênio, baixa testo. O cara clássico, Platão, nem se fala, isso aí é inconcebível. Aprender grego, heresia. aprender outros idiomas, também não pode. Camões é imperialismo antigo. Fala, cara, os caras estão aprendendo o quê, meu? Me deram um livro na escola, pai, me compra um amigo. Eu falei, cara, que é isso? Que porcaria é essa? Aí um dia deu um bug na escola, trouxeram o livro do Tolkien. A professora pedindo desculpa. Desculpa, tem com esse livro aqui, negócio medieval, negócio meio retrógrado e tal. Cara, Tolkien... Aí a gente começou a ler, era antes dos filmes, então, sei lá, ela tinha um preconceito. Eu também li antes dos filmes. E aí eu comecei a ler aquilo e falei, cara, que espetáculo. Sensacional, será que tem né? mais coisas como isso? Como entendeu? É que e aí eu entrei nunca tinha no conhecido Rabbit isso. Hole. Mas foi um glitch. Os livros que era pra eu ler era só livro... Foi um defeito, né? Era só defeito. Defeito na Matrix. Era pra eu ler livros, por exemplo, tinha uma foto no meu livro didático que tinha assim, Cuba e os Estados Unidos, não é piada. E o livro tava fazendo um argumento de que Cuba era um lugar mais desenvolvido que os Estados Unidos. E que na era antes da internet colava, entendeu? As pessoas colava. Como contestar isso, né? Não, mas e tinha a foto. Aí eu lembro que eu levantei a mão e falei, professora... Tipo Cuba e Jetsons, assim, né? Andando com nave. Cuba e Jetsons. E eu falei, professora... Teletransporte. Assim, então, isso... a narrativa... O texto, ele não casa com a imagem. Sim. Eu não sei se a senhora chegou a perceber... Descompasso total, né? Essa pequena nuance. Ela, isso aí não é nada. Isso é bobeira. A imagem não mostra a estatística. A estatística mostra, em Cuba acabou a pobreza. Aí eu olhei para aquilo. Qual é o conceito de pobreza? Caramba. Igual o Jordan Peterson fala, né? Você crê em Deus? Ele fala, defina Deus, defina crer. Aí eu te respondo, tem que definir pobreza também. Né? Pois é, porque assim, se você
os números te dizem qualquer coisa. Pô, o número dá pra Você consegue dizer, dobrar ali. Qualquer informação. Não, outro dia eu tava vendo uma balinha que é 0 açúcar. É porque a quantidade de açúcar que ela tem é abaixo do que eles consideram o padrão. E, tem açúcar pra caramba, mas é 0 porque... Tem uns que é 0 açúcar adicionado. Adicionado, é. Né? É muito somebody love, né? Então, cara? então os números dizem o que você quiser. Inclusive Sim. que Cuba, em algum aspecto, é melhor Acabou com a que... pobreza. Acabou com a pobreza. Medicina sensacional. que eles dizem. Tem esse E argumento. as filas, né, de pessoas, o cara na água já na Sim. fila. Não, Aí mas os deve caras ter- falam, deve né? ter Por que os Estados Unidos, as pessoas querem entrar lá e não conseguem, e Cuba o pessoal quer sair e não consegue? Será que se explica alguma coisa? Mas assim, se a gente for pensar que não existe um plano sério para educação no Brasil, é meio chovendo molhado, porque a gente tá falando isso há muito tempo já, e ninguém se importa há décadas. Aí eu vou meter um negócio do exército aqui, que é O um... problema é até um pouco mais grave. Não é só que ninguém se importa, ninguém também, se tentasse, não sabe como resolver. Tem um Mas nem conceito... tentaram, não tem nenhum debate, ninguém... Sabe Zero, um conceito ninguém tá que eu se uso lixando. nessa hora? Tem um conceito que foi pro empreendedorismo, mas vem do meio militar americano, que é o ciclo UDA. OODA. Observar, se orientar, decidir e agir. Para você agir corretamente, você tem que decidir corretamente. Para decidir, tem que se orientar. E para se orientar, tem que observar. Começa com a observação. Se eu consigo trazer hoje, a gente tendo acesso à internet, tendo canal no YouTube e tal, consigo fazer com que as pessoas observem isso. Mais gente observando, elas vão se orientar, vão poder, se Deus quiser, decidir agir. Então, é chover no molhado? Não necessariamente, porque hoje a internet, com o seu lado ruim ou lado bom, ela abre a voz individual para que a gente consiga ajudar o pessoal a observar, pelo menos. Eu concordo, porra. Né? Mas é que assim, imagina que... Eu não sei como vocês sentem nesse sentido, né? Mas é que, cara, desde quando eu era moleque e eu tava na escola... A galera tá nesse papo, né? É esse Tá papo, horrível. cara. É esse papo que era lá no... Era os maconheiros lá do Cefete, lá da galera do Grêmio, tá ligado? Bonde do Marfur. Já era esse papo, cadê a educação? Cadê um plano, porra, de Estado pra educação? Mas a gente Mas tem o que plano de fazer Estado paralelo ao ruim, Estado. Não adianta cara. também falar, vai ter um plano. O Ministério da Educação foi criado pela Anísio. Que juntos podemos fazer a diferença. Por favor, apoie-nos com um simples joinha, inscreva-se e compartilhe para que possamos continuar trazendo aprendizado significativo para todos. Obrigado por fazer parte desta comunidade de aprendizado. Teixeira, Tá. baseado em John Dewey. Isso, John socorro. Dewey era o quê? O patrono da Aí joga uma educação. água benta nele aí. O patrono da educação progressista americano. Tá. Destruiu a educação Que basicamente era o cara para desconstruir a ideia de ler os clássicos e educação só baseada na experiência. Sim. Ou seja, se você voltar para os anos 30, a educação brasileira não é que ela não tinha um plano, ela tem um plano, só que o plano é ruim. Então não adianta o cara falar falta verba, falta o plano, se o plano tá errado. Você vai ficar batendo a cabeça infinitamente. Exato, Sabe uma coisa que muita gente fala, Igor? Nesse momento eu vou dar essa dica. Os caras falam, se você não gosta desse modelo de educação, se você não gosta do construtivismo, do sócio-construtivismo, o que a gente ensina então? Eu vou indicar um livro. A Falácia Sócio-Construtivista, porque as crianças brasileiras deixaram de aprender a ler e escrever, da Kátia Simone Benedetti. Nesse livro ela vai dizer o seguinte: eles partiram de uma filosofia da educação, e eu fui professor de filosofia da educação na Federal do Rio de Janeiro, eles partiram de uma filosofia da educação inspirada no Piaget, que passa por uma argentina chamada... Ai, me esqueci, fugiu o nome dela agora, mas ela criou a psicogênese da linguagem escrita. Qual é o conceito? Uma criança aprende a falar como? Você não chega e fica ensinando ela a falar. Você deixa ela no meio das pessoas falando, ela fala. E aí, o pessoal lendo o Piaget, eles pensaram, peraí, se pelo Piaget a gente aprende que a criança aprende a falar inserida no meio de pessoas falando, escrever deve ser assim também. Então, a gente não vai ensinar B com A, Bá, a silabação, nem o sistema fonético. Larga a criança lá que ela vai aprender a escrever sozinha. Aí entra o problema que a sociologia venceu a neurociência, porque a neurociência diz que a parte do cérebro que a criança usa para aprender a falar é diferente da parte que ela usa para aprender a escrever. Então os caras tiraram a neurociência, e eu sei que o professor veio ontem aí, né? A gente tem que chamar essa galera de volta. Então, o Nicoleles é meio puto com essa ideia, inclusive. Mas vai lá, Ele continua, não gosta vai. dessa ideia, não? Ele diz que o cérebro, que isso daí é uma impressão de como a coisa, da origem. É uma foto da origem de como Agora foi. entendi porque você deu uma risada quando eu meti a neurociência. Foi por Mas, causa disso, né? mas assim, essa parte de ontem eu não vi ele falando. Os parte do cérebro Sim. que é da fala é todo o cérebro. Na verdade é um conjunto, funciona tudo com uma parte que parece que é a parte
da fala. Entendi. Mas isso daí, na verdade, é um conceito que ele está tentando defender porque ele entende que é contra a base da neurociência. Entendi. Mas ele tá Mas tentando então, a defender parte isso. da escrita... Ele falou sobre a aquisição da escrita? Não. Então, a parte da escrita está sendo interpretada como equivalente à aquisição de fala. E aí que a galera se embaralha. Por quê? A criança não consegue aprender a escrever igual ela aprende a falar só estando no meio da galera. Então, eles mudam a estrutura da palavra. Em vez da criança aprender a silabação, B com A, Bá, B com E, B, eles dão a frase inteira e falam, a gente se vira para interpretar. A criança não consegue. Né? Então, por aí, nesse livro, a Falácia Socioconstrutivista, a Kátia Semana ela vai trazer uma outra opção de uma maneira de ensinar que pode ser aplicada nas escolas, que ela defende a tese que se mudar esse modelinho aí, a gente vai voltar, em vez de cair, né? O Brasil está no nível ranking PISA lá embaixo, que é triste pra caramba, porque a gente tem muito dinheiro para investir em educação. Ela acha que a gente consegue fazer a curva inversa se a gente voltar a colocar mais a neurociência dentro da aprendizagem da escrita do que uma ideia sociológica. A gente tem evidência pra caralho de que dá certo do que dá errado. Tem já, muita né? evidência. Tem. Mas aí tem o viés Tem, ideológico. sei lá, 2000 anos de história mostrando Isso. que dá certo e errado. Aí é o viés de confirmação, pô. Eu falei aqui a história do Entendeu? Maximus e do Enzo. Acho que não. Eu tenho uma história que eu conto nas aulas do Maximus e do Enzo, né? Porque aí alguns alunos viram pra mim e falaram, pô, mas não pode criar o filho na bolha, tal, numa bolha. E aí Por que eu contei... Enzo? Enzo, nada contra o nome. Tá. Enzo é meme da internet, entendeu? Tem o Enzo Ferrari, é um baita nome. Tem várias pessoas incríveis assistindo podcast, pode Sim. chamar Enzo. Mas Enzo é um nome engraçado pra pegar, porque virou meme online. Entendi. E aí, o que é o Enzo? O Enzo é o seguinte, o Enzo vai receber educação moderna completa. Então ele vai ser pouco exposto ao sol, entendeu? Ele vai ficar em casa protegido, afinal ele não pode se queimar. O Enzo vai para uma escola internacional, bola de gude no inclusive. tapete. Não, bola de gude, nada dessas coisas. O Enzo, a bola de gude já é muito perigosa. O Enzo tem só brinquedos. Ele pode engolir sem completamente- querer a bola de gude. só brinquedos completamente inertes, né? Entendi. E o Enzo ele vai para uma escola em inglês, claro. Ele tira o A em sentimentos, inclusive. Ele estuda todas as provas que o professor passa. Ele sabe te explicar por que o Obama deveria ter ganho a eleição, por que o Joe Sim. Biden deveria ganhar a eleição. Ele raramente sabe explicar qualquer coisa fora disso, mas eles têm toda uma narrativa de política democrata americana que pegou no Colégio Internacional. O Enzo, ele come óleo de soja em grandes quantidades, ele tem uma dieta bastante baseada em pouquíssima proteína, afinal. O Enzo é environment friendly, né? Ele está muito preocupado. ESG. Ele é totalmente de acordo com a ESG. E o Enzo, ele às vezes ele chora muito. Sim. Ele ouve qualquer tipo de música, os pais largam ele na internet por longas horas, afinal é importante estar de acordo com a época atual e assim por diante. Ele não tem nenhum tipo de preconceito musical, ele ouve todos os gêneros musicais, ele consome todas as coisas da internet. Curiosamente, a grande maioria do que ele consome por tabela é lixo. Porque afinal ele não tem critério algum para consumir nada. Acho que ele não ouve tudo, porque o algoritmo vai só ofertar para ele o que Cada ele vez já estava pior. ouvindo, né? Aí ele e aí, fica cada ali vez na... vai ficando pior. Então esse é o Enzo. O Enzo, claro, ele não leu grandes livros, afinal eles são todos muito preconceituosos. E aí vem o Maximus, né? Então o Maximus a gente vai educar de uma outra linha. Imagina, vamos pegar uma coisa mais ofensiva para o seu. O Maximus fez homeschooling, sabe? Um negócio absurdo, assim. Coisa de gente extremista. E aí o Maximus ele vai meio que fazer flexão, entendeu? Ele vai meio que lutar Gil em outro bagulho, entendeu? Um negócio meio diferente, assim. O Enzo pode fazer beach tênis, eu acho que é um esporte mais adequado. E sem praia, claro, porque isso já invalidaria... Pode ter uns germes ali na areia. Vai ter então. uns germes na areia, o beach tênis tem que ser absolutamente sem areia, né? Que vai melhorar o beach tênis. O Maximus, no entanto, a gente vai botar ele no Gil. Cara, meio... Não sei, o moleque começou a ficar meio queixo quadrado, um pouco perigoso, carne pra caramba. Começou a dar proteína. O Maximus toca música clássica, ele meio que toca violino. Louco, né? Tipo, violino é difícil pra caramba. De alguma maneira o menino pegou e tal. E aí o Maximus, ele só lê livro clássico. O Maximus tá lendo a Eneida, do Virgílio. Ele é fanático por latim, muito estranho, adora o Império Romano. O Maximus, ele leu esses grandes livros, matemática pesada, método Singapura, tenda de limonada, absurdo, olha só. Ele virou empreendedor cedo e aí a gente ensinou os valores do empreendedorismo por Maximus. Sim. Obviamente o Maximus foi criado nos valores cristãos. Ele conheceu o pai rico, o pai pobre, preferiu o pai rico, né? Preferiu o pai rico. Os dois, Robert Maximus e Kiyosaki. o Enzo, são chato pra caralho, meu irmão. Só que aí tem um problema no mundo real, né? Sabia que ele tava aguardando pra dar uma zoada. Né, Chato ou não, tem um problemaço no mundo real. O Maximus e o Enzo estão no mundo real e eles vão competir entre si. O Maximus vai dar uma porrada no Enzo grandão, pô. A menos que o Enzo tenha as costas quentes. Pois é. ande E aí com os o capanga problema ali, né? é o seguinte, em que o
o Enzo ganha na competição do Maximus? Sentimentos. Sentimentos. Ele tirou 10. E mais nada. Ele é... Eu vou deixar aqui. O Enzo, eu acho que ele não aguenta muita luz do sol, cara. ó. E é louco, porque o quanto nós não estamos... Veja, o Maximus, em grande parte, é só um exemplo, claro que é um exemplo extremo que a gente tá fazendo aqui pra mostrar os tipos. Sim. Mas o Maximus, em grande parte, é o que a gente odeia, o que a gente tá demonizando na educação. Sim. A sociedade tá Na demonizando. cultura, no cinema, na cultura, né, no na cinema, literatura. cara, esse é o vilão. É o cara que não deveria ser, não deveríamos educar as crianças assim. O Enzo é como o sistema educacional tá se direcionando completamente. Sim. Claro, todo mundo vai estar no meio do caminho, idealmente. Você não vai ter... embora o Enzo seja um tipo... O Maximus é mais raro. O Enzo é um tipo até que concordo. acontece... É mais no hegemônico. meio mais comum, entendeu? Pior que eu concordo. Eu acho que é mais comum mesmo. E aí o problema disso é que o Enzo, claro... Mas eu acho que é natural que ele seja mais comum, cara. Tu não acha que é natural que ele seja mais comum? Mas você tá falando que qual é mais comum? O Enzo. Porque Enzo, assim, a gente não tá em guerra, a gente... Tem uma época de bonança. Isso. Então, embora... Acho que esse que é o problema. A gente sempre tá em guerra. Caralho. A essa é gente uma sempre tá em colocação guerra, boa, pô. essa é uma visão boa. Sempre tá em guerra, pô. Entendeu?